Romanos 3, 21 a 26. A palavra do Senhor diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, do qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Estamos quase terminando esse capítulo 3 de Romanos, e esse é um daqueles capítulos que tem uma daquelas versículos da Bíblia que quase todos aqueles que estão na igreja há certo tempo conhecem. Romanos 3, 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma pena que alguns, muitos, não guardam com a mesma ênfase o versículo 24 também. Diz que, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Não há uma má notícia, mas há uma boa notícia sendo pregada e anunciada nesse texto. Na verdade, o versículo 23, de Romanos capítulo 3, ele está ali falando qual é a necessidade maior de todo ser humano, no mundo todo, pela história toda. E o versículo 24 diz a solução. Como é que você sai dessa condição, dessa necessidade que toda pessoa tem em sua vida, que é de Cristo Jesus? Então, o que esses dois versículos 23 e 24 dizem é uma das notícias mais importantes para o nosso coração hoje. Eu queria que você guardasse de tudo aquilo que está sendo feito hoje aqui nesse culto, apresentação das crianças, dos juniores, que na simplicidade, no jeitinho delas, toca o nosso coração, mas o que elas estão cantando, o que elas estão aprendendo, versículo 23 e 24 é a essência aqui para a nossa vida hoje aqui. Porque aqui fala da verdadeira condição todo mundo. Aqui fala também o que Deus fez para nos salvar dessa condição. Todos aqueles que confiam em seu Filho Jesus. Coloque a sua fé em Cristo Jesus. Creia nele. Você será salvo. Então, versículos 23 e 24 desse capítulo, eu estou batendo a tecla nisso aqui, porque aqueles que estão em Cristo, fica firme nessa verdade. Guarda essa verdade no teu coração. Torna essa verdade desses dois versículos alicerce na tua fé. Porque a gente tem muita gente hoje na igreja, muita gente hoje que se denomina cristão, evangélico, que seja qual for a linha da tradição cristã que siga, mas que quando vem uma crise, quando vem uma tormenta pesada, igual a gente estava aqui essa semana, não foi? Semana de sol, tempo quente, e no meio de tudo isso vem uma tempestade aí. E se você não estiver firme no Senhor, a tempestade te chacoalha de um jeito que vai te jogar para o chão. Eu lembro que eu estava com 17 para 18 anos, estava na Igreja Cristo Salva do Ministério Tio Castro, para alguns que lembram daqui, no início da banda Oficina G3. Aí, naquelas maluquices de jovem, de um sábado para o domingo, um carro, estava com o Walter que toca bateria na oficina, e a gente lá tudo mais novo de idade, né? E fomos para Bertioga. Eu nem lembro se eu avisei minha mãe e meu pai, mas mãe, aquele final de semana talvez, que você nem saiba. Fomos para Bertioga, passar lá, para ver o nascer do sol, porque só tinha que estar na igreja no domingo à noite. Então a gente saiu, aquelas coisas malucas mesmo, depois de ter ido no Grupo Sérgio, comer uma pizza com aquela coca de vidro de 1 litro, lembra? Alguns aqui estão dizendo glória a Deus, né? Outros não vão entender a piada. Mas que era o que dava para pagar na época, né? E eu lembro direitinho da cena, a gente foi para Bertioga, nascer do sol. Aí a molecada lá, todos adolescentes para jovem, nem sei a idade exata, mas era de 17 para 18 anos. Aí fomos brincar no mar, praia vazia, não era verão, era um fim de semana qualquer. E aí, de repente, a gente está todo mundo nadando e na hora que a gente vai sair, a gente
ver que ninguém consegue andar um passo em direção à praia, porque a gente estava numa corrente de água ali, forte. Então, eu sou um pouquinho alto, não sou tão baixinho, e eu não dava pé onde eu estava. Quando eu encostava a ponta do pé, você sentia o corpo indo para trás. Eu não sei quantos minutos, parece que durou hora aquilo, mas durou um tempinho. E aí eles conseguiram ir para frente e eu fiquei para trás, né? Batendo braço ali, tentando sair. Aí o surfista que Deus mandou lá jogou a prancha. De longe ele já jogou a prancha assim e a prancha veio na minha direção. Imagina como é que eu agarrei aquela prancha. Assim que eu grudei, que eu só fui lá soltar mesmo na hora que estava ali no chão, na areia, né, da praia. E graças a Deus foi isso. Foi um livramento de Deus mesmo. E aquele suor que você passa assim na água, sem saber o que vai ser, para onde que vai. E agarrei naquela prancha. Ah, bendita prancha. Bendita prancha, porque sem ela eu não sei para onde que eu iria naquele dia. Mas uma coisa eu te digo, se você abraçar como eu agarrei naquela prancha, na verdade que estamos vendo aqui hoje, de Romanos 3, 23 e 24, fica firme, que você vai sentir um chão firme para a sua vida até o dia de Cristo. Vai ser um dia que a gente vai estar ali, na presença do Senhor. Mas enquanto esse dia não chegar, meus irmãos, se a tua fé não estiver na palavra de Deus, firme ali, firme. Eu quero bater nessa tecla, porque muita gente não está firme na fé. Frequenta a igreja, passa por esse prédio, bate o carimbo naquele painel digital nosso de crente. Frequentou 6 semanas no ano, pontinho. Então, gente que não faz isso literalmente, mas a gente pensa que não, já fui à igreja, já ofertei, já fiz aquilo outro. E não é isso que Deus está procurando. Aliás, esse versículo que a gente leu hoje, a passagem toda, o versículo 23, vou ler de novo. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, afirma que todos pecaram. Esse tal pecado afeta nossas crianças, até o mais idoso no nosso meio. E toda a história. E em Romanos capítulo 1, que nós já passamos aqui na igreja estudando, do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, está mostrando justamente a consequência de uma vida no pecado. E ele mostra que estar no pecado é estarmos destituídos da glória de Deus. Quer dizer, todos pecaram e falta a glória de Deus na sua vida. Mas o que isso tem a ver para nós hoje? Vamos voltar para o capítulo 1, versículo 18, porque fala que aqueles que suprimem a verdade pela injustiça, e aí no versículo 23 do capítulo 1 ele vai falar assim, eles trocaram a glória do Deus imortal, algumas versões dizem incorruptível, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. E em Romanos 1, 28 ele diz, eles desprezaram o conhecimento de Deus. Quer dizer, pensa sobre isso. Conheceram, tiveram oportunidade. Lembra domingo passado? E a gente tem visto em Romanos. A natureza, a criação revela a glória de Deus. A nossa consciência aponta também para as verdades da moral e do ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. E a gente tem ainda aqui a dramatização feita pelo povo de Israel e toda a história nas Escrituras, do que Deus fez separando esse povo para mostrar o Deus de um povo que é chamado por Ele, escolhido por Ele. E hoje isso alcança toda a igreja, aqueles que estão em Cristo Jesus. E Romanos 1, 28, que fala, eles desprezaram o conhecimento de Deus. Todos pecaram. E o pecado, o que é o pecado, irmãos? É rejeitar Deus, é rejeitar a glória do Senhor como o maior valor para a nossa vida, para o nosso coração. Quer dizer, o pecado, em vez de amar a glória de Deus, valorizar a glória de Deus, o pecado troca, coloca outra coisa no lugar da glória de Deus. É por isso que tem gente que vive a vida toda atrás de uma carreira, vive atrás do dinheiro, vive atrás do sexo, vive atrás, inclusive, das drogas para substituir um treco que ele não sabe como ocupar no coração, na mente, para ter uma experiência transcendente. Então ele vai para as drogas, vai para as experiências, vai para um monte de religião, fazer isso, fazer aquilo outro, tudo é sobre fazer, você já percebeu também? É tudo você tem que fazer alguma coisa e faz, mas ele não entende que ele está trocando a glória de Deus.
E é o que o texto está falando. Há um jeito de passar por essa vida que é menosprezando a glória de Deus, é menosprezando confiar no Senhor, não valorizar o Senhor acima de todas as demais coisas. É não fazer de Deus o centro da nossa vida. Por isso que o texto bate forte nesse ponto. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, porque todos nós desonramos a glória de Deus. Aliás, olha o que o profeta Isaías diz muitos anos, séculos antes desse texto de Romanos chegar para nós aqui por meio do apóstolo Paulo. Isaías 43:7, ali tem uma afirmação que Deus criou o universo para exibir a sua glória, e ali no texto diz assim que todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Então isso aqui é uma verdade revelada das Escrituras para nós hoje. Se você está passando pela vida meio, sabe, sem saber exatamente por que você está aí, por que você foi formado, aqui fala, Deus nos criou para a sua glória. Então, quando você olha para esse mundo e vê tanta coisa fora do lugar, quando você olha para esse mundo afora, que nós participamos, vivemos, trabalhamos, estudamos, temos comunhão uns com os outros, mas você vê bagunça, você vê desordem, você vê um mundo que tem miséria, que tem injustiça, que tem dor. Você vê isso, um mundo que tem rebelião contra a glória de Deus. Se o propósito desse mundo era glorificar Deus, alguma coisa está fora do lugar, não é verdade? Se o propósito desse mundo é trazer glória a Deus, essa é a resposta das Escrituras para esse caos. Porque o tal do homem, eu já citei aqui, acho que semana passada, um desses domingos, esse tal homem elevado, que a educação, que a ideologia disso, daquilo outro, que a cultura e tudo mais vai fazer, interessante que não chega nunca. Ganha-se mais dinheiro, vira mais avarento. Tem mais sucesso na vida, há mais orgulho. Há mais conquistas e o vazio permanece. Por quê? Porque o mundo tem trocado a glória de Deus. E se o mundo trocou a glória de Deus, e era para esse propósito que todas as coisas foram criadas, a gente está numa bagunça. Porque algo roubou o lugar da glória de Deus. Sabe aquela reunião de trabalho que tem que existir quase toda semana para as coisas voltarem para o eixo? Aí você pensa, mas a gente conversou na última reunião, não era para todo mundo ter dado as mãos e saído daqui cantando, celebrando para ir tomar o café na empresa? Não dá, não dura nem o dia todo, não consegue nem bater o cartão do dia seguinte e já tem desordem, já tem desvio. Não é verdade? Então, o que a Bíblia fala é que essa desordem é porque o mundo tem trocado a glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mais uma vez, por que desse caos? Porque a gente ama mais outras coisas do que a glória de Deus. É tratar a glória de Deus com indiferença, ou então só no ritmo de semanal. Sabe, é só no domingo. E na segunda a sábado é desconectado daquilo que vai reverberar aqui, da nossa adoração. Então, qual que é o problema que nós precisamos enfrentar hoje? É enxergar o versículo 23 como problema que nos é apresentado, mas o 24 é a resposta. Aliás, tem mais coisa nesse texto aqui. Porque no versículo 24, o que é importante para a gente guardar, em nós que estamos em Cristo Jesus, igreja, lembre-se, foi o que Deus fez por nós. Ele fez primeiro. É o que Ele fez para nos salvar, é o que o versículo 24 está afirmando aqui. Não é sobre o que você fez para ser salvo. Não inverta isso. Não, você não levantou a mão para ser salvo. Você não foi à igreja para ser salvo. Você não fez uma campanha de oração para o seu irmão, filho, cônjuge ser salvo. Deus fez em primeiro lugar. Deus fez algo que só Ele podia fazer. Aliás, olha o que diz no versículo 21, mostrando essa grande mudança. Mas agora, Romanos 3, 21, para se localizar aqui. Mas agora se manifestou uma justiça
que provém de Deus, independente da lei. De onde vem? De Deus. Ele que proveu. Então, agora é sobre o que é manifestado pela justiça de Deus, não justiça da lei. Senão a gente estava perdido. A lei condena. A lei condena cada um de nós como pecadores. Mas aqui vai falar sobre um tal de dom gratuito que justifica, que traz a justiça de Deus aos pecadores. Quer dizer, o que aconteceu na história que faz Paulo, o apóstolo Paulo aqui dizer que agora a justiça de Deus foi manifestada? O versículo 24, a resposta, e ele diz ali, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Em outras palavras, meus irmãos, é tudo sobre o que Deus fez para nos salvar, é como Ele fez isso. Então é nisso que eu queria te convidar para a gente pensar um pouco, para a gente meditar, aproveitando esse tempo que a gente tem para concentrar agora no versículo 24. E o versículo 24 vai apontar pelo menos quatro essências aqui que a gente precisa olhar, 4 descrições, pontos que a gente pode ler com calma e aprender muito. Olha como Deus agiu para tornar aqueles que eram pecadores e agora são justificados. Porque ele fala no início do versículo 24, sendo justificados. Então observa que ninguém está fazendo algo para ser justificado. É algo que Deus faz. Eu quero bater nessa tecla para a gente entender a ordem correta. É um ato de Deus Pai, que nos justifica. E o que acontece quando nós somos justificados é que a tal justiça de Deus chega até nós, nos alcança. Não tem mais condenação, porque nós somos justificados. Não é um fardo pesado mais, é um presente. Justificar, essa palavra inclusive, é algo que um juiz faz. Porque o oposto, o contrário a ser justificado, é ser condenado. Algo que só Deus poderia fazer também. Mas não é sobre isso, não é essa coisa pesada. É diferente, é para você olhar e falar, Deus fez. Se Ele não tivesse feito, meu Deus do céu, onde estaríamos nós hoje? Lembra, quando alguém é culpado, quando alguém é condenado, é que foi atribuída a essa pessoa uma punição. Mas quando é justificado, alguém recebe a justificação, é atribuída a essa pessoa não culpa, mas inocência. Por isso que justificar é declarar alguém justo. É o que os juniores apresentaram aqui. Não é sobre o que cada um fez na vida. É sobre o que Jesus fez na vida, na nossa vida. O que Ele fez por nós. E se não é Ele, naquela balança da esquete que foi feita aqui, o ponteirinho é para o lado oposto. Eu vou ter que explicar agora porque está gravado, né? A mensagem é um ponteirinho da balança ali sobre ser justo ou não. É interessante. Irmãos, versículos 23 e 24. Eu queria falar mais uma coisa, porque a palavra teológica ou bíblica que a gente usa quando nós estamos na vida em Cristo é sobre sermos santificados, é sobre santificação. Santificação é um processo na nossa vida. Santificação é algo que vem para a nossa vida, nosso caráter, é obra do Espírito Santo de Deus, que vai nos transformando gradualmente, dia após dia, para parecermos mais a Cristo, a imagem do Filho de Deus. É uma caminhada até Jesus vir buscar a sua igreja. Mas a justificação é esse ato onde Deus nos declara justificados. É uma vez por todas. É uma declaração. Você está em Cristo Jesus? Justificado. Está em Cristo Jesus? É perdoado. Agora, na caminhada com Cristo, você está firme nessa promessa de Jesus? Está firme na esperança em Cristo Jesus? E com isso é que eu quero que você entenda, e aqui a gente não vai montar um painel com decibéis ou com um gráfico para mostrar quem está mais ou quem está menos, que isso daí eu não tenho capacidade para fazer, nem discernir, mas
Justificado é quem está em Cristo. Agora, como é que está a tua vida de santificação no Senhor? Daquilo que o Espírito Santo está fazendo. Porque a gente vê muita gente na igreja tendo uma qualidade de vida em Cristo que é inferior àquilo que Deus já fez em Cristo Jesus. Gente que precisa ser tratada. Há áreas na minha vida que precisam ser tratadas pelo Senhor constantemente, que eu preciso revisar na minha vida também. Porque eu sei que eu fui perdoado, estou justificado uma vez por todas em Cristo Jesus. Mas o Senhor fala, permanece firme, caminha firme essa experiência da tua salvação. Vá vivendo isso dia a dia, pela graça do Senhor. Viva esse momento presente, pela graça do Senhor. Pela graça. Aliás, é isso que o pastor Marco comentou com a igreja aqui. Nós estamos começando agora um livro do pastor Peter Escaseiro, que fala sobre saúde, como é que é? Espiritualidade emocionalmente saudável. E esse livro, para que é? Para nos ajudar a examinar a nossa vida. Para ajudar a gente a ver áreas da nossa vida que precisam de atenção. Irmão, sabe o que você vê? Eu quero abrir o jogo aqui para quem nos visita hoje e vê muita coisa esquisita no meio da igreja evangélica ou cristã. O que você vê é porque as pessoas estão em diferentes momentos da vida e a gente tem muita gente que chegou aqui bagunçada. Tem gente que chegou com uma história pesada, um monte de coisas, de acontecimentos. Então isso que você está vendo às vezes de bagunça, e a pessoa ela diz que é de Cristo, talvez ela é do Cristo mesmo. Mas há áreas da vida ainda sendo tratadas. Tem pessoas que têm sido mais tratadas já há um tempo e conseguem fazer que haja mais do fruto do Espírito na sua vida. Uma pessoa mais cheia do Espírito Santo de Deus, mas tem pessoas aqui que têm um momento diferente. E aí a gente está na igreja e vê comportamento agressivo. Às vezes a gente vê pessoas com o coração com uma maneira, assim, não, sabe, uma grosseria no nosso meio. Às vezes isso é obra da carne, por algo que aconteceu nos últimos dias, e aquilo vem à tona porque você não vai conseguir manter isso debaixo da superfície, da camada da tua vida aí por muito tempo, sem Deus ir ali e provocar mudança, trabalho, porque se você é nascido de novo, se você tem o Espírito de Deus, você foi justificado. Mas fica firme na obra que o Senhor está fazendo na tua vida. Trabalhando, santificando, transformando, moldando. Mas vai caminhando. Ande, permaneça. E é isso que a gente está fazendo às terças-feiras agora, num estudo com mais calma, com temas para o teu coração. Se você quiser vir na próxima terça, você vem. Adquirir o livro que a gente está usando de apoio, você adquire. Tudo para quê? Ferramenta a mais, irmãos. Inclusive, quando comecei a divulgar sobre isso, eu não estava preocupado se iam ter 5, 10, 15 pessoas. Parece que tem um pouco mais de 40 pessoas fazendo presencialmente. No último encontro teve 36, que para a nossa igreja é um grupo muito bom. Tem gente online, e amém. Você está entendendo, meu irmão? Eu já li esse livro umas 3 vezes. Está sendo bênção para a minha vida de novo, vou passar por ele. E é assim que é a vida em Cristo. A gente se coloca de novo para aprender, para falar, Senhor, mostra aquilo a mais que precisa ser tratado aqui no meu coração, na minha vida. Mas dá um passo. Dá um passo. Maridos, mulheres, dêem um passo. Filhos e filhas, deem um passo na direção do Senhor. Mas lembrando, você está em Cristo, você está justificado diante de Deus. Mas há uma qualidade de vida para ser vivida neste agora, não só no céu, não só quando essa vida terminar. Começa agora, que são os valores do reino de Deus no teu coração. É você lembrar que apesar de luta, apesar de dias difíceis, Deus já te justificou em Cristo Jesus. Ele fez já, porque era a maior questão a ser resolvida. Ele fez. Amém? Isso é para nos dar paz, não perturbação. Perturbação talvez para o coração que não tem Jesus. Aí você pensa, né? Você pensa que você tem que fazer. Até a vida te ensinar que não tem nada que você possa fazer. Esvazia tuas mãos. Se apresenta diante do Senhor. E deixa Ele agir na tua vida. Vamos prosseguir? Esse versículo vai dizer, o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente
É gratuito. É gratuitamente. É interessante essa palavra ser usada aqui, porque ela está do lado de graça, que também você poderia, ia ficar duas palavras graça na mesma frase, mas estava ali batendo na tecla de ser gratuito. É usado em outros lugares no Novo Testamento. A gente encontra essa palavra graça ou gratuita aqui em Apocalipse 22, 17, na segunda parte, que diz: quem quiser beba de graça da água da vida. Então a questão aqui de novo é, lembre-se, estamos justificados de tal maneira que a gente não tem como pagar por isso. Não tem dinheiro, gente, não tem o que fazer, não tem o que servir para compensar o que foi feito por nós. Não tem como comprar justificação. É presente, é de graça, é um dom de Deus. Não tem pagamento que a gente possa estabelecer, uma forma de compensar. Você não tem como comprar, não tem como trocar, não tem como alugar esse negócio. É um ato de Deus, um presente que o Senhor nos dá. Por isso que esse versículo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. É interessante, eu não fiz essa conta, mas quem estuda a Bíblia, o Novo Testamento, tudo, diz que Paulo usou pelo menos 95 vezes essa palavra graça em suas cartas. Se você quiser contar, depois do domingo que vem você me diz o que você achou, tá bom? Eu estou acreditando no comentário bíblico aqui. Para você entender a ênfase, a urgência de Paulo em falar sobre esse tema. Mas o que é esse ato de justificação de Deus pela sua graça? Vamos para Romanos capítulo 4, a gente vai chegar lá daqui a alguns domingos, mas Romanos 4:4, olha o que diz: o salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Então pensa esse raciocínio que Paulo traz aqui. Se você trabalha para alguém, não é graça que você recebe salário. Se você se relaciona com alguém, trabalhando, prestando serviço para essa pessoa, para essa empresa, o que você está produzindo ali não tem nada a ver com graça. Tem a ver com uma dívida, isso sim. Tem que ser acertado ali entre chefe, funcionário, patrão, prestador de serviço, porque alguém te deve um salário, se você foi contratado. Por isso que, com o nosso relacionamento a Deus, misericórdia você dizer que Deus está em dívida com a sua vida. Misericórdia você achar que o Senhor, Criador dos céus e da terra, está te devendo satisfação. Sabe aquela expressão, ninguém é doido de fazer isso publicamente, né? Até pode estar num tal grau de loucura que de repente até faz. Porque hoje está fácil também a gente achar os maluquinhos aí de Jesus, né? Mas, Romanos 11:35. Para quem acha que Deus está em dívida com a sua história, Deus está devendo alguma coisa, porque Ele não curou, porque Ele não respondeu, porque Ele não fez isso, não fez aquilo outro. Paulo vai dizer, Romanos 11:35, quem lhe deu primeiro alguma coisa para que Ele precise depois retribuir? Pode ser ninguém. O versículo 36 vai dizer assim, pois todas as coisas vêm dEle, existem por meio dEle e são para Ele. A Ele seja toda a glória para sempre. Amém. Olha o texto. Dele, por meio dele, também dele são todas as coisas. Irmãos, a gente está pregando hoje sobre a graça. Também sobre aquilo que Deus fez nos justificando. Graça, não tem como você trabalhar por ela. Porque graça é um ato também que alguém te deu algo e não te devia nada. É graça. O que Paulo está dizendo aqui é, somos justificados gratuitamente pela sua graça, porque ninguém é capaz de trabalhar pela sua justificação. Por isso que é um presente. Ninguém paga por isso. É pela sua graça. Não tem como ninguém fazer algo mecânico, religioso, sei lá o quê. É a graça. Ele fala que essa graça é por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O último ponto aqui para a gente prestar atenção nesse versículo 24. Vamos ler mais uma vez, Romanos 3:24.
por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Quer dizer, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Apareceu uma palavrinha nova aí. Redenção. O que é redenção? Redenção é ser uma libertação, mas que teve um custo envolvido. É libertação, mas que foi pago algo para que ela acontecesse. Teve um preço. É resgate. Quer dizer, essa ideia de redenção, uma libertação, porque teve um pagamento. Nessa tal redenção, a libertação de alguém teve um custo, um pagamento, um resgate. E qual que é o resgate? Está falando aqui? Olha que Marcos, capítulo 10, versículo 45, vai dizer sobre isso. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, palavras de Jesus, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A resposta é a vida do Filho do Homem, é o resgate pela nossa redenção, é o que Cristo fez, é o que a gente está ouvindo agora nesses dias de Páscoa. É isso que Paulo quer dizer aqui, teve um resgate, essa redenção que está em Cristo Jesus, redenção que está em Cristo porque Jesus é o resgate. Ele deu a sua vida para que pudesse haver libertação. Do quê? Que libertação é essa? De culpa, da condenação do poder, do pecado que menospreza Deus, do pecado que não valoriza a glória de Deus. Aqui é o fundamento da nossa justificação. Cristo deu a sua vida em resgate por muitos. Ele pagou esse alto preço pela nossa libertação do pecado, libertação da culpa, libertação da condenação. Por isso que o que Deus nos dá agora é um dom, é a graça. É isso que justifica aqueles que não estão em Cristo, os ímpios. Quer dizer, tudo é sobre a morte de Cristo. Irmãos, tudo é sobre a morte de Cristo. Interessante esse texto, eu não calculei, não fiz conta, tá? Para encaixar com esse domingo e com a data da Páscoa. São coisas que Deus permite a gente viver, experimentar como igreja, num texto que a gente escolheu no início do ano, não, início do ano passado não, em algum momento de 2023, eu acho que não, foi em março, se eu não me engano. Então, já tem um ano que a gente está nessa carta de Paulo aos Romanos. A gente chega agora nessa data exata para falar sobre isso. Tudo se deve por causa da morte de Cristo. Eu quero falar com todo respeito. Tudo se deve. Não está falando de Buda, não está falando a respeito de Maomé, não está falando a respeito de Alá, não está falando a respeito de consulta aos mortos, não está falando sobre frequentar uma mesa branca, jogar cartas, não fala sobre consultar o tarô, não fala sobre consultar o horóscopo, não fala sobre, dá uma olhada, como é que a gente pode preencher isso? Não é sobre energias, não é sobre comprar pedras e esquentá-las e colocar não sei aonde, não é sobre ter o elefantinho lá, o pinguim, sei lá o que, na casa, na entrada, não é sobre ter a Bíblia aberta no Salmo 91, no hall lá do seu apartamento. E fala, e aliás, não é passar por uma igreja batista, pentecostal, isso, aquilo, outro, por causa de Cristo. Tudo é sobre Jesus. Não é sobre Allan Kardec. É sobre Jesus. Estou tentando falar tudo claramente para não ter confusão. Não é sobre se você é PhD ou não, se você é humilde na sua cultura, na sua formação, ou tem um grau mais elevado aqui entre nós, de algo que você fez, ou estudou, ou apresentou na vida. O texto está nos levando a entender e apontar tudo o que Cristo fez. Tudo aquilo que Deus fez por meio de Cristo.
ser justificado é a declaração que Deus faz, dizendo que você e eu somos justos aos olhos dele, e a gente não tem como pagar esse negócio. Não tem como trabalhar por isso. É graça. É a graça dele. Você foi resgatado, ou pode ser resgatado, por causa daquilo que é a nossa redenção em Cristo Jesus. E como é que se consegue essa justificação? Paulo já falou, mas vamos de novo para o texto, Romanos 3, o mesmo capítulo, versículo 22. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Eu termino aqui hoje. A pergunta é: você crê em Jesus? A pergunta é essa, nessa Páscoa. Você crê em Jesus? Seu coração agora. Eu não sei se você chegou aqui hoje e um coração teu, ele é, sabe, cheio de culpa. Você chega aqui em qualquer relacionamento da família, a culpa dentro do teu coração. E a pergunta para você é: você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você já bagunçou a tua história de vida com alguma coisa? Você já arruinou talvez a vida de alguém, inclusive com seus atos, com a sua fala, não sei como. A questão é: você se vê como aquele que é culpado por tirar a glória de Deus e está indo atrás de outras coisas? Talvez você é um religioso da fé cristã, inclusive. Mas você sabe que tem trocado o lugar da glória de Deus e ocupado isso com outras coisas, com a carreira, com isso, com fazer, com um grupo de convívio que está fora do lugar. A questão é por causa de Cristo Jesus que você está aqui? É por causa de Jesus que você pode afirmar: eu creio? Ou você está pensando aí que você tem que fazer alguma coisa? O que eu vou fazer essa semana? Porque é comigo. Deixa comigo que eu vou resolver esse problema. Vai mesmo. Ele entendeu que muitas das dores, é um dos temas que a gente trabalhou terça passada aqui com o livro que a gente está usando. Ele entendeu que tem situações de dor na nossa vida, eu me incluo nesse processo. Tem momentos da dor que a dor vem para justamente nos provocar que ficar do mesmo jeito é pior. Então faça alguma coisa. E tem dores que é o Senhor que permite que elas aconteçam, se manifestem na nossa vida, porque é o jeito do Senhor trabalhar em nós. Não, o Senhor não está indiferente ao seu choro, o Senhor não está indiferente ao seu clamor. O Senhor quer teu coração completo, pleno para Ele. Quer a sua atenção nessa vida, para que você aprenda a dar glória a Ele neste agora, não no que está por vir. E a pergunta é: você crê em Jesus? Cria nele. Porque crer em Jesus é chegar diante de Deus e a gente não tem nada nas mãos. Não tem o que você entregar no seu teu coração. Não tem obra alguma, não tem crédito sobre o que Jesus fez. E com as suas mãos vazias, você fala: eu me apresento aqui diante do Senhor hoje, meu Pai, para receber o dom, pela graça, a tua salvação, tua justiça. Eu não tenho o que fazer, só tenho que estar com mãos vazias. É isso que o Senhor pede de você hoje, de mim, da igreja dele, da igreja do Senhor. Mãos vazias. E aí deixa com ele. Peço a ele que vai trabalhar, é ele que vai nos ajudar. A pergunta aqui hoje é: você crê que essa justiça é mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem? Eu queria te convidar a ficar em pé nessa hora, nós vamos orar. Estava ser pregado hoje, já falei. Então nós vamos orar agora. Vai ter uma canção que vai ser ministrada logo em seguida. Se querem repetir uma das canções que foram cantadas aqui, não tem nenhum problema. Aliás, a última canção foi excelente. Se não tiver uma outra canção, enfim, façam aí que vocês acharem melhor. Nós vamos orar agora.
Porque, meu irmão, talvez você está aqui na igreja já há um bom tempo, ou na fé em Cristo Jesus há muito tempo. Mas esse coração às vezes pesado, sobrecarregado, não é isso que Deus veio te oferecer, não. Vida abundante em Cristo é real. Vida abundante, aqueles que creem em Cristo, é real. A questão é se nós estamos com mãos vazias, apresentando ao Senhor a nossa vida hoje. Então feche os teus olhos agora e ore você ao Senhor agora. Apresenta a sua vida como você está nesse agora. Descansa no Senhor. Feche os teus olhos agora. Vamos orar apenas. Pai querido, obrigado, Deus, porque o Evangelho, essa mensagem da salvação, da tua redenção por meio de Cristo Jesus, é pela fé naquilo que o Senhor já fez. Cristo já fez. Nós queremos aprender, Pai, eu e meus irmãos aqui, a descansarmos nessa verdade. Eu quero orar, Pai, por a tua igreja que está hoje aqui, tantas circunstâncias diferentes do nosso meio. Ó Deus, a cada um aqui, renova o coração de quem entrou nesse espaço aqui hoje, cansado, sobrecarregado, aflito, mas que hoje a paz que há em Cristo Jesus possa vir sobre os corações e mentes, e reafirmar os nossos pés, nossa fé, nossos passos em Cristo Jesus, naquilo que foi a tua obra por meio do teu Filho. Nós cremos. Ajude-nos também, Pai, na nossa falta de fé às vezes. Então ajuda aquele hoje, Pai, que se aproxima daqui, desse tempo de culto, de adoração, mas precisa de Cristo Jesus em sua vida, em seu coração. Possamos receber um ato de fé, tudo aquilo que Cristo já fez. Bendito seja o nome do Senhor.